Você já parou para pensar como os filmes mudaram a forma como enxergamos as lutas? Para muita gente, o primeiro contato com karatê, kung fu, boxe ou MMA não foi em uma academia, foi em frente à televisão. Mas será que as lutas que são mostradas no cinema, de fato, condizem com a realidade? Vamos descobrir. Enquanto observamos essas imagens de competições, é importante entender que na educação física, as lutas vão muito além da ideia de briga ou de violência. Segundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, as lutas são práticas corporais organizadas, construídas historicamente por diferentes culturas, nas quais os participantes utilizam técnicas, estratégias e regras para imobilizar, desequilibrar, tocar ou controlar o adversário, sempre com respeito e segurança. Ao serem trabalhadas no contexto escolar, elas contribuem para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional dos estudantes. Além do aprendizado dos movimentos, as lutas promovem valores como disciplina, autocontrole, respeito ao outro, cooperação, ética e superação de desafios. Outro aspecto importante é que a educação física não busca formar atletas de alto rendimento, mas proporcionar vivências diversificadas para que todos os alunos conheçam diferentes manifestações da cultura corporal do movimento. Assim, modalidades como judô, karatê, capoeira, taekwondo, jiu-jitsu, wrestling e tantas outras se tornam ferramentas educativas capazes de ampliar o repertório cultural e motor dos estudantes. Mas, quando as lutas chegam ao cinema, elas passam por diversas adaptações. A prioridade deixa de ser apenas a técnica e a realidade esportiva e passa a ser também a construção de personagens, a emoção e o espetáculo. É justamente sobre essa relação entre a realidade das lutas e a forma como elas são retratadas nos filmes que vamos falar agora. Quando assistimos a um filme de luta, muitas vezes temos a sensação de que aquilo representa exatamente como uma luta acontece na vida real. Mas será que representa mesmo? Na verdade, o cinema trabalha com uma mistura de realidade e ficção. Muitas técnicas utilizadas pelos atores são inspiradas em artes marciais reais, como judô, karatê, capoeira, kung fu, jiu-jitsu e boxe. Porém, a forma como essas técnicas aparecem na tela é adaptada para contar uma história e prender a atenção do público. Os golpes são coreografados, as cenas são ensaiadas diversas vezes e os diferentes ângulos de câmera, a edição e os efeitos sonoros ajudam a transmitir mais impacto e emoção. Muitas vezes, um golpe parece muito mais real do que realmente foi, justamente por causa desses recursos cinematográficos. Além disso, os filmes costumam construir narrativas em que o herói supera grandes desafios, enfrenta um vilão e vence obstáculos quase impossíveis. Esse contexto faz parte de ficção e torna a experiência mais emocionante, mas nem sempre corresponde à realidade das lutas e do esporte. Por isso, é importante entender que o cinema não busca apenas mostrar uma luta, ele busca contar uma história. As artes marciais servem como uma linguagem para transmitir valores, conflitos, emoções e mensagens que vão muito além do combate em si. Esportes como judô, boxe e MMA são reconhecidos mundialmente, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, as lutas elas foram vistas dentro de um contexto de marginalização e de violência. Porém, com a construção de regras, competições e federações, elas foram vistas como esportes que respeitam a técnica e a disciplina. O cinema também teve um papel muito importante nessa transformação. Filmes como Rocky e Karate Kid trouxeram lutadores como exemplo de superação, coragem e perseverança, mudando assim a forma em que o público enxergava essas modalidades. Antes, modalidades que eram vistas como de extrema violência, hoje são vistas como de extrema importância. Se antes o cinema ajudou a legitimar as lutas como esporte, hoje é a mídia que ajuda a construir a imagem dos lutadores. Mas será que a imagem que vimos na televisão, nas redes sociais ou nos filmes representa quem eles realmente são? A mídia sabe que histórias vendem. Por isso, muitas vezes ela cria narrativas para tornar uma luta mais emocionante. Surge então o herói, aquele atleta disciplinado e humilde, e o vilão, aquele que provoca os adversários, faz declarações polêmicas e gera repercussão. Um dos maiores exemplos é Conor McGregor. Grande parte do sucesso dele veio não apenas pelas vitórias, mas pela personalidade provocadora. O público quer assistir às lutas para vê-lo vencer
ou perder. Esse tipo de narrativa aumenta a audiência, atrai patrocinadores e transforma atletas em celebridades. Começando por Rocky, um dos maiores clássicos do cinema esportivo. Embora seja um filme sobre boxe, sua principal mensagem é a superação. Rocky Balboa nos ensina que vencer não é apenas conquistar um cinturão, mas enfrentar os desafios com coragem e nunca desistir. Outro grande sucesso é Karate Kid, que popularizou o karatê no mundo inteiro. Mais do que ensinar golpes, o filme transmite valores como disciplina, respeito, paciência e autocontrole. O mestre mostra que o verdadeiro aprendizado acontece dentro e fora do tatame. No Brasil, temos Besouro. Inspirado na história de um dos maiores capoeiristas do país, o filme apresenta a capoeira como símbolo de resistência, identidade e cultura afro-brasileira, mostrando que essa manifestação vai muito além da luta. Ela representa a história e a liberdade de um povo. Outro destaque é A Grande Vitória. Baseado na trajetória real do judoca Max Trombini, a obra mostra como o judô ajudou um jovem que sofria bullying a desenvolver autoestima, disciplina e confiança, reforçando o poder transformador das artes marciais na vida das pessoas. São por esses exemplos que acabei de citar que o cinema continua valorizando as lutas no seu ambiente cinematográfico. Além de esporte e entretenimento, as lutas também movimentam um mercado bilionário. Hoje, filmes, séries, eventos esportivos e grandes marcas trabalham juntos para tornar essas modalidades cada vez mais populares. Hollywood percebeu há muito tempo que histórias de luta conquistam o público. Os filmes citados anteriormente não fizeram sucesso apenas nos cinemas. Eles também aumentaram a procura por academias, venderam produtos, roupas, equipamentos e inspiraram milhões de pessoas a praticar esportes de combate. Ou seja, o cinema também funciona como um grande investidor estratégico das lutas. No esporte, o UFC é um dos maiores exemplos de como a modalidade pode se transformar em entretenimento. Hoje, um evento de MMA não vende apenas a luta. Ele vende rivalidades, entrevistas, coletivas de imprensa, documentários e as histórias por trás de cada atleta. O espetáculo começa muito antes dos lutadores entrarem no octógono. Com toda essa visibilidade, chegam também os patrocinadores. Grandes empresas investem milhões em atletas e eventos porque sabem que as lutas atraem uma audiência enorme. Marcas esportivas, suplementos, bebidas e até empresas de tecnologia utilizam lutadores como representantes de seus produtos. Mas isso também levanta uma reflexão importante. Será que todas as modalidades recebem a mesma atenção? Enquanto esportes como boxe e MMA aparecem constantemente na mídia e recebem grandes investimentos, outras lutas como a capoeira, a luta marajoara e diversas artes marciais tradicionais muitas vezes têm pouca visibilidade e menos apoio financeiro. No fim das contas, o mercado influencia diretamente quais modalidades ganham espaço na mídia, recebem investimentos e chegam ao conhecimento do grande público. Por isso, entender essa relação entre esporte, cinema, mídia e mercado também é entender como as lutas são valorizadas na sociedade. Quando assistimos a um filme de luta, normalmente prestamos atenção nos golpes, nos personagens e nas grandes batalhas, mas existe algo que muitas vezes passa despercebido. Esses filmes também podem transmitir ideias políticas e representar conflitos reais da sociedade. Fala um pouco pra gente desse. Um dos maiores exemplos é Rocky IV, lançado em 85, em plena Guerra Fria. Na época, o mundo estava dividido entre duas grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos. No filme, Rocky representa os valores americanos, enquanto Ivan Drago representa a força e disciplina do bloco soviético. A luta entre os dois deixa de ser apenas uma disputa esportiva e passa a representar um confronto entre dois modelos políticos. No final, quando Rocky vence Drago diante do público soviético, a mensagem vai muito além do boxe. O filme sugere que a determinação e os valores defendidos pelos Estados Unidos poderiam superar qualquer adversário, ou seja, o esporte foi usado como uma forma de contar uma história política. Por isso, quando assistimos a um filme de lutas, estamos vendo muito mais do que uma sequência de golpes. Estamos assistindo a uma narrativa que pode transmitir valores, fortalecer identidades nacionais e até refletir disputas políticas da época em que foi produzida.
O cinema, ele transforma o esporte em uma poderosa forma de contar histórias. E entender que isso nos ajuda a assistir a esses filmes com um olhar mais crítico, percebendo que, muitas vezes, a verdadeira batalha acontece fora do ringue. O cinema nos fez admirar as lutas. A educação física nos ensina a compreendê-las. Por trás de cada golpe existe uma história, uma cultura, valores e respeito. Mais do que espetáculo, as lutas representam disciplina, autocontrole e transformação humana. No fim, o maior legado do cinema não foi criar heróis, foi inspirar milhões de pessoas a descobrir o verdadeiro significado de lutar.